gente, bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Eu sou a Toane e eu conto aqui alguns relatos sobrenaturais para vocês. Dando alguns recadinhos básicos, sem muitas delongas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, é de graça, curta, compartilha. Caso você tenha algum relato que queira ser contado por aqui, basta enviar por e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também tem na página inicial do canal. Sem mais enrolações, eu ainda não consigo postar vídeo todos os dias, mas em breve irei fazer isso. E hoje eu vou falar para vocês 7 julgamentos sobrenaturais. Sim, os fantasmas foram parar no banco dos réus. Eu achei muito interessante. Estão preparados? Vamos lá? E antes que me esqueça, gente, deixa seu like. Assim vocês me ajudam muito a crescer aqui na plataforma. Vamos agora para o primeiro julgamento. Gente, teve até demônio no banco dos réus. Sim. Quantos fenômenos paranormais não podem ser comprovados, como o próprio nome já diz? Eles costumam estar relacionados justamente a eventos inexplicáveis, que acabam envolvendo a fé, valores e até as crenças muito pessoal, de pessoa para pessoa, né? Mas às vezes em que até o inconcebível precisou ser analisado sobre a ótica da justiça. Gente, um deles tem a Ed e o Ed e a Lorraine Warren. Mas vamos lá, gente. Será que é possível colocar até um demônio no banco dos réus? Será que o demônio vai contar o que aconteceu quando ele estava praticando esses atos? Vamos lá. Temos aqui 7 casos que foram parar nos tribunais. O demônio em Connecticut. Ao longo da carreira como demonologistas, o casal Warren se deparou com muitas assombrações, famílias atormentadas e casos de exorcismos. Mas um deles foi parar nos tribunais, o caso do demônio em Connecticut. Em 1981, Anne Cheyenne Johnson foi preso. Arne, não é Anne, é Arne Cheyenne Johnson. Ele foi preso pelo assassinato do locador do imóvel onde morava. Gente, esse barulho é dos cachorros, tá? Eu ainda estou sem microfone, mas logo eu vou providenciar. Antes do crime, no entanto, o irmão mais novo da sua noiva teria sido possuído por mais de 60 demônios. Em uma das incansáveis sessões de exorcismo, Arne teria dito aos demônios para possuírem seu corpo no lugar do corpinho do garoto. No julgamento, ele alegou inocência em um caso que ganhou ampla cobertura da mídia e ficou conhecido como o Diabo Me Obrigou. A defesa trabalhou com a tese de possessão demoníaca no momento do crime e até mesmo Ed e Lorraine se envolveram com o caso, na tentativa de expulsar os demônios do corpo do menino. Esse episódio deu origem ao filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que acrescentou vários elementos fictícios à trama. Então, assim, se vocês quiserem assistir, fique à vontade. Mas, se eu não me engano, ele também tá no livro deles, tá? Que, se eu não me engano, é Luz nas Trevas. Eu acho que ele é o 4º livro. Que foi escrito pelo Gerard Bradley. E tá lá, eu acho que naquele livro de capa vermelha do Ed e da Lorraine. Eles têm muitos livros, né? Agora vamos ver se o próximo também tem eles. Gente, a maioria dos casos de possessão, de exorcismo, fantasmas, o Ed e a Lorraine estão bastante envolvidos, né? Gente, é coca. Eu voltei a tomar coca. Eu fiquei um tempão sem tomar e agora eu tô tomando. Enfim. Exorcismo em Klingenberg, acho que é uma coisa assim.
Em 1976, uma jovem chamada Anneliese Michael faleceu em uma cidadezinha da Alemanha, meses após ter passado por exaustivas sessões de exorcismo. Sai do meu chinelo, gente, calma. Sai do meu chinelo, Snow. Meu chinelo, você vai comer meu chinelo. Vamos voltar? Não, Snow, meu chinelinho. Gente, meu cachorro tá acabando com meu chinelo. Vamos voltar. Em 1976, uma jovem chamada Anneliese Michael faleceu em uma cidadezinha da Alemanha, meses após ter passado por exaustivas sessões de exorcismo. O caso foi levado à promotoria pública, que processou os pais dela e 2 padres por homicídio por negligência. Nem sabia que tinha essa categoria. Há alguns anos, Anneliese sofria umas convulsões e alucinações. Um quadro clínico que foi tratado como epilepsia do lobo temporal. Porém, a ineficácia dos remédios ao longo do tempo levantou outras hipóteses para a família dela, que era bem religiosa: possessão demoníaca. Com a ajuda de um padre da paróquia local e autorização do bispo, foram conduzidas as sessões de exorcismo, que, segundo os padres exorcistas, tiveram êxito. Após isso, Anneliese parou com o tratamento médico também. Em questão de meses, a saúde dela ficou bem debilitada, levando a um quadro de desnutrição e desidratação profunda, além de ossos quebrados de tanto se ajoelhar para rezar. O caso foi parar nos tribunais e rendeu um verdadeiro embate entre ciência e religião, para tentar justificar os quadros de Anneliese e os tratamentos mais indicados para salvar a sua vida. De um lado, os médicos argumentavam que não havia possessão. Minha cadeira não. E que as suas alucinações com demônios eram um sintoma da epilepsia. Do outro, padres argumentavam que não existe remédio contra o diabo. Peraí, gente. Esse aqui é o meliante. O meliante que tá rolando minha cadeira agora. Não basta a vaiana, agora a cadeira. Vamos lá. De um lado, os médicos argumentavam que não havia possessão e que suas alucinações com demônios eram um sintoma da epilepsia. Do outro, padres argumentavam que não existe remédio contra o diabo. Como evidências, foram reproduzidas fitas de gravação feitas durante o exorcismo. Tanto os pais como os padres foram condenados e cumpriram a pena em liberdade condicional. O caso completo você consegue ver ler no livro Possessão. Ele também inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Muitos deles já tem inspiração, né, gente? Tem como você parar de pôr minha cadeira? Gente, voltamos aqui. O cachorro tava mordendo o pé da minha cadeira. Ele já tirou a rasquinha de uma, além de ter ruído meu chinelo. Mas vamos lá. Temos um outro aqui muito, muito interessante. O júri usou o tabuleiro de Ouija. Sim, gente. Essa eu queria ter visto mesmo. Vocês já pensaram em utilizar um tabuleiro de Ouija para determinar se alguém é ou não é culpado de um crime? Foi isso que aconteceu em 1994, no Reino Unido, quando um homem chamado Stephen Young foi preso pelo assassinato de Harry e Nicola Fuller. Foi um crime bem violento que chocou a comunidade. O julgamento de Stephen Young durou 5 semanas e acabou com a condenação do réu. Mas cerca de um mês após sua sentença ter sido decretada, uma manchete do jornal anunciou: veredito do tabuleiro de Ouija em julgamento de assassinato. Um dos membros do júri havia se manifestado publicamente. Ele alegava que 4 pessoas que faziam parte do júri haviam usado um tabuleiro de Ouija para fazer contato com os espíritos de Harry e Nicola. Durante a sessão espírita, quando um deles perguntou a Harry Fuller quem era o seu assassino, a resposta teria sido: Stephen Young fez isso.
quando esse mesmo jurado perguntou como. A resposta foi tiro. 5 semanas depois, um novo julgamento foi convocado e Stephen Wong foi condenado, culpado mais uma vez. Só que agora sem nenhuma interferência do além. Caramba, gente! Vamos agora sobre os caça-fantasmas. Eu não sei se vocês sabem, se eu não me engano, foi um dos casos também que o Ed e a Lorraine estavam no meio. Teve também uns caça-fantasmas que foram na casa. Agora eu não lembro qual deles foi. Mas teve sim um desses casos que eles tiveram. O nome oficial do caso é Stanbowski versus Eckley. Gente do céu, não é nos Estados Unidos isso não? É nos Estados Unidos. Mas ele ficou mais famoso por ter instituído a regra dos caça-fantasmas. Corretores imobiliários precisavam revelar a compradores em potencial o passado desagradável de algum imóvel, como assassinatos, suicídios e qualquer morte que tenha ocorrido na casa. Em alguns locais dos Estados Unidos, existem até uma espécie de atestado de que a casa está livre de assombrações. Sim, gente, e é válido lá nos Estados Unidos até hoje. Precisa informar se ocorreu algum evento trágico dentro do imóvel. Se ele é assombrado, se ele não é, pode parecer brincadeira. Mas nos Estados Unidos, sim, isso é uma regra. Você precisa falar tudo o que aconteceu dentro do imóvel. O caso em questão envolveu uma propriedade histórica no estado de Nova York, que se tornou residência particular no século XX e foi comprada por Ellen Eckley nos anos de 1960. Não demorou muito para que a família passasse a presenciar atividades paranormais no imóvel. Os moradores acreditavam que um fantasma chamado Sir George, que havia morado no local no século XVIII, ainda habitava na casa. Quando seu marido faleceu, Ellen colocou a propriedade à venda. Assim que o comprador, Stanbowski, eu acho que é isso mesmo, Stanbowski, descobriu o passado assombrado da residência, exigiu a rescisão do contrato por fraude. Inicialmente, o caso foi rejeitado, mas o comprador recorreu e acabou ganhando graças a tal regra dos caça-fantasmas. Detalhe, ele nunca chegou a se mudar para o imóvel ou ser pessoalmente assombrado. Mas nos Estados Unidos, mais uma vez, isso é rescisão contratual mesmo. Não sei por que lá é assim, mas, de fato, tem que avisar. Agora vamos para o próximo. O aluguel do fantasma da Flórida. Este caso é até bem recente. Ele aconteceu em 2005, em Orlando, na Flórida. O proprietário de um prédio comercial processou um dos seus inquilinos por se recusar a pagar o aluguel. De acordo com os locatários Christopher e Yoko Chang, eles não iriam se mudar e nem pagar o aluguel, porque a propriedade era assombrada. Os dois alegaram que havia aparições de fantasmas no local e que, por causa das suas crenças religiosas, não poderiam cumprir as obrigações do contrato de aluguel. O prédio inteiro já tinha um histórico de fantasmas. E especialistas em atividades paranormais acreditam que tais espíritos seriam de crianças que eram filhas de prostitutas que foram assassinadas no local há mais de um século. No processo, a defesa dos proprietários alegou que nunca foram observados fenômenos paranormais relacionados a fantasmas no local e que eles teriam investido muito dinheiro para reformar o espaço e transformá-lo em um centro comercial. Eu nunca ouvi falar nesse caso, não. Esse caso, para mim, é novidade. Vamos pro evento 6. A Fazenda Assombrada de Ohio. Às vezes, a maior assombração de um local pode ser as histórias que contam sobre ele. Neste caso, os proprietários da Fazenda Stanley processaram os autores do livro Ward, Ohio, Estranho Ohio. Rage, uma coisa assim. Estranho Ohio.
porque graças à publicação, sua propriedade começou a atrair caça-fantasmas. A fazenda apareceu em um livro porque o patriarca da família, o velho Stanley, teria assassinado a sua família inteira com um machado. Gente, isso é uma lenda urbana local. E de acordo com ela, se você dirigir pela rua Stanley à noite, vai ter a sensação de que alguém tomou o controle do seu carro, com buzinas acionando sozinhas e farol apagando sem motivo. Também dizem que o fantasma do velho Stanley pode ser avistado na floresta. Segundo os proprietários da fazenda, os autores do livro seriam os responsáveis por um número considerável de pessoas invadindo a sua propriedade. No entanto, o que o salvou os escritores foi aviso no início da obra que dizia: o leitor deve estar ciente de que vários dos locais descritos de estranho raio ficam em propriedades privadas e não devem ser visitadas, ou você poderá ser indiciado por invasão. Parece que o aviso não funcionou muito bem, né? Porque ninguém... No caso dessa propriedade aqui, eu não tô vendo nenhum caso assim que deu muito ruim, não. Aqui, pra mim, tá... É mais um boato mesmo, não chega nem a ser um fato como os outros. Que as pessoas alegam que viram mesmo. Isso aqui é mais uma lenda urbana mesmo. Alguém que usou o rancho, a fazenda, como palco da sua história fictícia. Na minha opinião, essa fazenda aqui, a história é fictícia. Até porque, olhando aqui pela imagem, eu vou deixar a imagem aqui pra vocês, ela não tem nada de diferente, não dá pra ver nada nela. Nada. Muito pelo contrário. Bem limpinha, bem organizada. Chega a ser bonita. Só que assim, a vegetação dos Estados Unidos não é tão densa como a nossa vegetação aqui. Você tem o costume de ver árvores bem parrudas, né? Bem cheias. Lá não, parece muito galhos secos, né? Que é típico de lá. Vamos para a última, que eu também acho que não tem grandes coisas. O fantasma de Gambler. Em 1854, um homem chamado Leban Mercer foi julgado pelo assassinato de John Gamble, que estaria devendo $2 da compra de um novilho. Gente, ele foi morto por causa de $2? Que absurdo! Quando fecharam a venda, ele apenas tinha notas altas, totalizando $200. Aparentemente, os dois tinham combinado de se encontrar mais tarde, mas Mercer foi a última pessoa a ver Gamble com vida. Horas depois, o barco de Gamble foi visto flutuando no rio. Mercer teria retornado de madrugada completamente encharcado e sujo de lama, com uma quantia de dinheiro nos bolsos. O corpo de Gamble, no entanto, estava desaparecido. Certa noite, um homem chamado John Hidman alegou que o fantasma de Gamble havia aparecido para ele e lhe contado que teria sido assassinado por Mercer, o que levou à acusação e ao julgamento. Porém, Mercer foi absolvido por falta de evidências. Gente, que tenso. Galera. Enfim, é assim mesmo. Tem uma moça que relatou aqui que ela estava em casa e escutou o irmão dela falando algumas palavras que pareciam ser de outra língua. Ela foi ver o que estava acontecendo. E quando ela entrou no quarto, o rosto dele parecia estar um pouco deformado. E a sua voz muito grossa, mais do que o normal. Ela tentou conversar com ele, mas ele não a escutava. E ele estava ficando com mais raiva. E quando ela estava com muito medo e muito preocupada, decidiu ir procurar a mãe dela para ajudar. Explicou a situação e foram correndo para o quarto dele. Mas quando elas entraram, ele estava dormindo em sua cama, como se nunca tivesse acordado. Levei uma bronca da mãe.
por ter assustado daquela forma. E para ela foi a noite mais assustadora. Caramba, gente. Gente, temos um outro aqui. Gente, o tal do tabuleiro Ouija tem uma... Antigamente, as pessoas não tinham condições de comprar tabuleiro. O que a pessoa fazia na época da escola? Ela escrevia o tabuleiro no papel, né? Fazia o tabuleiro na folha de caderno. A gente costuma prender o lápis aqui. Ou amarrar no barbante. Muitas das vezes também a gente levava copo. Que é a tal da brincadeira do copo, né? Mas é o tabuleiro Ouija, com todas as coisas do tabuleiro Ouija. O sim, o não, o sair. Gente, e teve uma vez com a menina, foi o que me relataram. Depois desse jogo, deu muito ruim. A menina passou muito mal, chegou a tomar remédio controlado. Por causa daquele dia. Ela disse que ouvia pessoas falando com ela, muitos vultos, e o que mais assustou as crianças da sala foi que a porta fechou de uma vez quando elas estavam fazendo a brincadeira. Ali todo mundo tirou a mão de uma vez, como se diz aqui, nós não vamos mais. Pegou, rasgou o papel, não finalizou nem nada. E realmente, a brincadeira do Ouija, você tem que esperar sair. Brincadeira entre aspas, né, gente? Mexer com esse tabuleiro não é brincadeira, é uma coisa séria. Tem uma outra aqui também, que aconteceu há alguns anos. E ela relata aqui que foi com a mãe dela. Ela foi passar alguns dias na casa da irmã, que mora longe. Foram ela e a mãe dela passar alguns dias na casa da irmã. E quando elas estavam lá, a mãe foi dormir à tarde. Ela contou que sonhou lutando, que estava sonhando, que estava lutando. Ela sonhou que estava lutando com um demônio. Caramba! Ela disse que no sonho tacava a cadeira no demônio e o demônio não calava por nada. E ele também não caía. Aí, em um determinado momento, o demônio colocou as mãos dentro das costas dela e puxou os pulmões, dizendo: "É assim que eu vou te matar." A mãe dela fuma há muitos anos. Tem mais de 20 anos. E quando ela acordou desse sonho, ela falou com a sua filha que era para chamar um pastor para orar por ela, porque ela ia acabar morrendo por causa disso. Detalhe, ela não parou de fumar. Gente, então quem ia matar ela não era o demônio, é o cigarro. Gente, o cigarro mata, é prejudicial. Enfim. Tem uma outra aqui também bem legal. São de um grupo de amigas que decidiram alugar um chalé numa determinada cidade. Esse chalé era bem afastado. Peraí, gente. Voltando aqui, gente. Vamos contar a história da moça que ela e as amigas alugaram um chalé. Esse lugar era um pouco afastado e tinha poucas casas perto. E elas estavam super animadas para passar o feriado. Na primeira noite, elas decidiram jogar verdade ou desafio. Assim, qual que era o desafio? Ir lá fora e entrar em uma casa antiga, uma fazenda abandonada. Ela levou na brincadeira e cumpriu o desafio. O local estava empoeirado, mas não tinha nada de estranho. Quando elas voltaram para casa para dormir, elas escutaram batidas na porta. E termina aí. Vocês não foram lá ver o que era, não? Gente, desculpa. Enfim.
você que mandou essa história tiver continuação, se vocês foram lá olhar, se não foram, deixa aqui pra mim nos comentários. Gente, obrigada por mais esse vídeo. Não esqueça de deixar aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam, o que vocês acham que eu posso colocar aqui. Dê as suas opiniões, mas com muito respeito. E a gente se vê até a próxima. Fui!